Continuando a resolução do livro, agora a gente tem os exercícios para resolver. E como eu falei, essa parte aqui é muito importante, que a gente preste bastante atenção nela, vai ser muito útil, tanto na matemática quanto na física. Então a primeira questão pede para a gente dar as coordenadas dos pontos indicados na figura. Então, a gente tem o nosso eixo X aqui, o eixo Y. O eixo X seria o eixo das abscissas, não é? E o Y é o eixo das ordenadas. Para o nosso ponto a coordenada dele é 0, 0. Tá? A gente tem ele bem nessa intersecção, seria? Esses nomes são complicados. Onde os eixos se cruzam, tá? Bem na origem do nosso sistema cartesiano. Então, nosso ponto A é 0, 0. Ô, porcaria. Começamos bem, hein? A é 0, 0. Eu deveria fazer isso daqui no GeoGebra também para ficar já bem gravado, né? E que fique claro que essa ferramenta aqui ela é muito útil e também vai ser utilizada em cursos de matemática. E talvez na física, se tu precisar gerar algum gráfico lá, que algum professor te peça. Essa é uma ferramenta que permite esse tipo de coisa. Então vamos dizer que o nosso ponto A é igual. Eu não gosto dessa mensagem aqui. Esse triângulozinho com exclamação, cara, eu nem terminei de escrever ainda, tá? Calma. Poxa. Dá tempo de errar, pô. Pelo menos isso. 0,0. 0,0. Tá feliz agora? Provavelmente. Vamos dar um enter aqui. Tá aí o nosso ponto A. 0,0. 0 e 0, né? Seria 0 para x e 0 para y. Então ele está bem na origem do sistema. Tem que tomar cuidado com o jeito como eu falo. Aqui eu queria aumentar um pouco o zoom disso, mas acho que eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas beleza, a gente consegue perceber por ali que o nosso ponto é 0 e 0. E agora eu peguei e trouxe o gráfico muito para cá e eu não sei como voltar. Problemas técnicos, problemas técnicos. Que porcaria, cara. Isso aqui era para ter uma linha bem por aqui que eu conseguisse puxar de volta. Talvez a sensibilidade do meu mouse não é das melhores. Tu tá de sacanagem comigo que tu não vai me deixar puxar. Obrigado, obrigado. Tá bom, entrada. Então nosso primeiro ponto é esse daí. E o corno não me deixa puxar, eu tenho que apertar aqui. É isso mesmo. Exatamente. Vamos pro B. Bom, nosso B é 0 para Y, né? E vamos contar. 1, 2, 3 para X. Então a coordenada do nosso ponto B, eu vou marcar aqui no GeoGebra. O nosso B é 0 para Y e 3 para X. Então a gente marca primeiro o X, né? 3,0. Olha lá, e a gente tem o nosso B aqui. 0 em Y, 3 em X. De novo, isso aqui parece chato, mas é muito importante que seja feito porque é a base de tudo. Então, 3 para o X e 0 para o Y. Simples assim. Você vai usar isso em um montão de lugares. Vamos ver o nosso C. Cadê o C? O C está lá em cima. 1, 2 para X e agora para Y. 1, 2, 3. Então, 2 para X e 3 para Y. Essa é a coordenada. Então, C é 2 para X e 3 para Y. Vamos colocar ele aqui. C igual. Ali já abre os parênteses. Beleza, só preciso apertar no primeiro parênteses ali, ele já faz o segundo. Então, é 2 para X, 3 para Y. E adicionou o nosso ponto C, que está aqui, ó.
2 para x, 3 para y. Bonitinho. E o nosso D, 0 para x e 2 para y. Vamos colocar ele aqui. Zero para x e 2 para y. E já está marcado. Viu que recurso legal esse do GeoGebra? Para marcar os pontos. E eu não sabia. Na graduação eu não sabia fazer isso. Triste, né? 0 para x e 2 para y, se eu não me engano. Tá, pera aí. Depois eu marco no GeoGebra. O D é 0 para x, 2 para y. O E... De novo, esse tipo de exercício aqui, ele parece chato, né? Mas ele é realmente o que tu tem para te gravar esse tipo de coisa na cabeça. É a repetição. Tem coisas que é necessário repetir mesmo. Então, a gente tem o que para x? Na coordenada x tem menos 1, menos 2, menos 3 e para y, 1. Então, é menos 3, 1. Vem para cá. E é igual a menos 3 e 1. Isso aí. Vamos pular para F. Pelo visto tem um montão de pontos aí. Eu devia estar olhando já a resposta para ver se está tudo certo. E para não perder meia hora de vídeo. Menos 3, vamos ver se ele aceita o jeito que eu coloco. Eu acho que ele aceita, tá? Então, menos 3 e 1 para y aqui, tá aí o ponto. O F, bom, o F é 0 para y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5 para x. F é menos 5 para x e 0 para y. Então vamos fazer aqui também. F menos 5 e 0. Onde é que ele foi parar? Bem aqui, menos 5 no x e 0 para y. G, H, I. É só esses mesmo. Falta pouquinho. Pro G, não é o x primeiro, né? Mais importante. Menos 1, menos 2, menos 3 pro x e menos 2 pro y. É isso aí. Menos 3 pro x. Menos 3 para o x e menos 2 para o y. A gente tem as coordenadas exatas do nosso ponto. Tem o H. E ainda tem o I. É bastante coisa, né? Vamos lá pro GeoGebra. Nosso ponto G. E agora a gente já sabe onde fica o ponto G, né? Facinho, facinho. Vê como a matemática responde tudo. Menos 3 e menos 2. Tá aí o ponto G. Ah, essa piada deve ser muito engraçada. Vamos lá. Menos 2, menos 3, tá certinho. Agora não tem como escrever o H se eu não sei, né? O H é 0 pro x e menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4 pro y. Vou colocar aqui primeiro. 0 pro x e menos 4 pro y. Então o H é 0 pro x e menos 4 pro y. Tá lá ele. Que bonito. E a gente só tem mais um ponto agora, que é o I. O I é 1 pro x e menos 1 pro y. Vou colocar aqui primeiro. 1 pro x e menos 1 pro y.
Eu me propus a resolver todas as questões do livro, vou ter que fazer essas também, né? Não tem que fugir, não tem como fugir disso. Então tá. O nosso ponto I é o quê? É 1 pro X e menos 1 pro Y. E tá ele aí. Que bonitinho. Pera aí, não dá pra dar zoom demais. Então a gente tem todos os pontos. Deixa eu ver se eu puxo pra cá. Tem todos os pontos aí. Possível de errar, né? Então vamos lá. Será que ele dá a resposta? Dá a resposta aqui. Vamos conferir. Cadê o coisa daqui? Não, pra cá. Beleza, aqui vai ser fácil de ver. A é 0, 0, B é 3 e 0 e C é 2 e 3. A 0, 0, B 3 e 0, C 2 e 3. Por que eu estou conferindo o gabarito? Porque é importante que você faça isso. Às vezes você tem certeza da resposta, fala, não, isso aqui não tem como errar. Vai lá e erra, né? Então é bom sempre conferir. Vamos lá, o D é 0 e 2, menos 3 e 1 é o E menos 5 e 0. 0, 2, 3 e 1, 5 e 0. 0, 2, 3 e 1, 5 e 0. Certinho? E o G é menos 3, 3, 2, 0, 4, 1, 1. 3, 2, 0, 4, 1, 1. É isso aí, tá certo. Foi-se a primeira. Mais tranquila, vamos para 2. O que é a 2? Se A pertence aos inteiros, conjuntos inteiros, e B pertence ao conjunto dos inteiros também, determine A e B para que se tenha. Tá bom? Se é assim mesmo, já começa desse jeito. Então vamos lá. 2A mais B. 2A mais B, vírgula, 5A menos 5B, 5A menos 5B, opa, não esse B, menos, não é 5B, 3B, olha aí, ó. Erros acontecem. Me lembro de ter feito, acho que uma folha e meia de conta, né, para resolver uma porcaria de uma matriz, lá escalonando uma matriz grande, e errei. Aí eu fui conferir a resposta. Isso eu acho que aconteceu umas 3 vezes. Fui conferir a resposta, estava errado. Tá, beleza. Aí fui olhar os dados que eu tinha copiado e eu copiei um valor errado, só um. Eu copiei, acho que a matriz era 4x4. Então, um valorzinho que eu errei, me fudi. Ferrei toda a conta. Então, isso pode acontecer. 2A mais B, 5A menos 3B, tem que ser igual a 3 e 2. Então, tem que ser igual a 3,2. Tá aí, 3 e 2. Então o que a gente sabe? Que isso aqui é a coordenada x, isso aqui é a coordenada y, tá? Então a minha coordenada x tem que ser 3 e a coordenada y tem que ser 2. A gente vai cair num sistema. E isso que é importante, esses sistemas aqui são comuns na matemática, quando a gente for resolver matrizes vai inevitavelmente cair nesse tipo de coisa aqui. Então é um conteúdo que não é desperdiçado. Praticar agora é ótimo, né? Para quando tiver que resolver esses sisteminhas aqui depois. Então, avançando com a coisa, a gente sabe que isso aqui tem que ser igual a 3. Então, 2A mais B tem que ser igual a 3. A gente também sabe que 5A mais menos 3B, então 5A menos 3B tem que ser igual a 2. É o que a gente sabe. Como resolver esse sistema aqui? Bom, eu posso isolar o A, por exemplo, e substituir aqui, né? Eu sei que A vai valer 2 menos mais 3B dividido por 5, eu substituo aqui. Eu posso
multiplicar essa de cima por algum valor e somar com a de baixo para sumir com um desses dois aqui, eliminar o A ou o B. Nesse caso aqui, eu consigo reescrever esse sistema da seguinte maneira. Se eu multiplicar tudo por 3 aqui, menos 3, desculpa. Se eu multiplicar isso aqui tudo por menos 3, eu vou ficar com o quê? Vou até dar um espaço aqui. Eu vou ficar com menos 6A, mais... Opa, mais... Que mais, cara? Menos... Pera, não é menos 3. 3, multiplica tudo por 3. Porque aqui já tem o sinal negativo. Eu esqueci disso. Vamos lá. Multiplicando tudo por 3. Então aqui vai ser 6A mais 3B. Mais 3B. Igual a 9. E a de baixo eu mantenho do jeito que está. 5A menos 3B. 3B igual a 2. Note que eu não alterei em nada o valor disso daqui, tá? Dessa igualdade. Eu multipliquei ambos os lados por 3 e foi só o que eu fiz. A resposta continua sendo a mesma, tá? É isso que é importante ter noção, né? Como eu multipliquei nos dois lados, isso aqui é uma balança, de novo, essa é a ideia principal, né? O que está desse lado é igual a isso daqui. Então, se eu somar ou subtrair algum valor em ambos os lados, lógico, o mesmo valor, né? Não vai alterar a igualdade. Vai continuar sendo a mesma. Então, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois sistemas aqui. Vou somar isso daqui com isso. E o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. Que, vamos ver... 6 mais 5 dá 11A. Vou somar os dois, então 11A. Vou tirar daqui. Agora, mais 3B menos 3B, isso aqui vai dar 0. Então, 11A é igual a 11, né? Que é 9 mais 2. De novo, a gente soma o que está desse lado da igualdade com isso daqui só, né? E do outro lado da igualdade a gente vai somar assim. Então, A é igual a 1. A é igual a 1. Sabendo que o A é igual a 1, eu posso substituir em qualquer um desses dois aqui, ou nesse daqui de cima, inclusive. E eu vou encontrar o valor de A. Vamos substituir no primeiro aqui, que foi o que eu alterei. Só para mostrar que não tem problema nenhum. Então eu tenho que 2A mais B igual a 3. Então, se o A é 1, eu tenho que 2 mais B é igual a 3. Logo, B é igual a 1. B é igual a 1. Então, para atender para isso daqui ser igual para 2A mais B ser igual a 3, o A tem que ser 1 e o B também tem que ser 1. E do mesmo jeito, o A tem que ser 1 e o B 1 para isso aqui ser 2, né? Para isso aqui gerar o número 2. Beleza? Beleza. Do mesmo jeito que se eu pegar isso daqui, né? Não vou fazer isso sempre, só tô mostrando aqui. Acabou minhas linhas, ó. Pronto, deixa eu dar um espaço aí para ter mais tranquilidade. De novo, se eu substituir aqui, por exemplo, o A de novo, a mesma coisa, o A é igual a 1. Então aqui eu vou ter 6 vezes A, 6, né? Mais 3B é igual a 9. Então, a gente tem que 3B vai ser igual a 3. Né? 3B vai ser igual a 3. Por quê? Eu não quero esse 6 aqui, tá me incomodando. Então, eu subtraio dos dois lados dessa igualdade aqui 6. Então, 6 menos 6, 0. E aqui 9 menos 6, 3. De novo. Aqui a gente vai ter que 3B igual a 3, logo B é 3 dividido por 3. Do mesmo jeito a gente chega que B é igual a 1. Simples assim. Então a minha resposta seria A igual a 1 e B igual a 1. Eu acho que eu nem preciso botar a resposta, só já deu para compreender.
deixar explícito, já tá aí. Então, o que que eu tenho? A igual a 1, B igual a 1. Exatamente. Simples, simples. E a minha B? Como é que eu tenho copiado aqui? Ah, copiei na frente. Então, vamos seguir o mesmo padrão. A mais 2B, vírgula 17. A mais 2B, vírgula 17. Tem que ser igual ao quê? Como é que ele vai misturar as coisas aqui? 6A mais B. 6, vírgula A mais B. Vamos só conferir de novo. A mais 2B, 17, 6, A mais B. Tá. Tranquilo, não tem problema. Isso daqui tem que ser igual a 6. E 17 tem que ser igual a A mais B. Então vamos colocar isso aqui para resolver, formar nosso sisteminha. A mais 2B A mais 2B é igual a 6. E aqui eu já vou colocar organizado, né? A mais B, A mais B é igual a 17. Tá. O que que eu vou fazer aqui? Bom, eu posso multiplicar essa equação aqui de cima, essa igualdade aqui, por menos 1. E somar com a de baixo. E aí eu vou remover o B, o A, quer dizer, vou remover o A, né? Ou a de baixo, tanto faz. Ou fazer uma menos a outra, né? Que seria praticamente a mesma coisa. Então, o que que eu vou fazer? De qualquer jeito vai ficar um valor negativo. Eu vou fazer assim, eu vou fazer a de cima menos a de baixo. Então, para nova que eu vou gerar, eu vou ter A mais 2B igual a 6, menos A menos B igual a menos 17. E aí eu somo as duas. Melhor eu fazer do que falar, né? Ficar só olhando para a tela, isso aqui não vai sair nunca do lugar. Então, A mais 2B igual a 6. Isso, igual a B, exatamente, porque B e 6 é a mesma coisa. Tá, mas aqui vai ficar menos A, menos B, menos A, menos B igual a menos 17, tá? Somando as duas, A menos A vai dar 0, 2B menos B dá B, nosso B aqui saiu limpinho. Agora 6 menos 17 dá menos 11. E agora eu sei quanto vale o B. Menos 11. Aparentemente, se eu fiz a conta certa, né? Coisa que eu tenho errado bastante. Mas 7 menos 6 dá 1. Né? Isso aí. Agora, sabendo o valor de B, é só substituir em qualquer uma aqui eu encontro o valor de A. Vou substituir na primeira. Posso substituir aqui? Posso também, não tem problema nenhum. Então, eu tenho o quê? Que A... Vou dar um espaço aqui, não precisa, acho que fica assim. A mais... Agora eu vou substituir o B, olha só. Menos 11. Acho que é isso aqui que eu devia fazer, deixar mais explícito essas coisas. É igual a 17. Então, o que que eu tenho? Que A é igual ao quê? Bom, eu quero sumir com esse menos 11 daqui. Não quero ele desse lado aqui da igualdade. Então, eu somo 11 em ambos os lados da igualdade. 17 mais 11 dá 28. Então, a minha resposta é A é 28 e B é menos 11. Para que isso aqui seja verdade. Tá? Então, não vamos esquecer disso. 28 é menos 11.
28 menos 11. Exatamente. Perfeito. Marque os pontos 3 e 0 num sistema cartesiano ortogonal e calcule a área da figura formada pela união desses 4 pontos. Ver o gráfico. Bom, eu escaneei essa página, pelo menos. Vamos fazer no GeoGebra, então, isso daqui, né? Já que eu não tenho o auxílio de um caderno. Então, vamos fazer aqui. Como é que eu limpo isso daqui? Não pode ser que eu tenha que fazer tudo isso ser tão lento assim. Será que eu tenho que marcar todos? Não. Tem como desmarcá-los. Espera. A gente apaga, não tem problema. Não tem pressa. Quem é que tem pressa? Tá. Qual é que vai ser a minha entrada? 0, 0. Então o meu ponto A. A 0,0. Me pergunto se eu não der espaço, botar 0, não, daí ele provavelmente vai considerar como... Ah, não sei, deixa quieto. Mas tá aí o nosso A, opa, tá aí o nosso A, 0, 0. O meu B é 3 e 0, né? Então, B. Vamos testar o que acontece. Se eu botar 3,0, ele já organiza para mim? Organiza para mim. Aqui não ficou divisão, não mostrou. Agora mostra. 1, 2, 3, 4. Tá, beleza. E o C é 3 e 3. Provavelmente eu tenho como ligar esses pontos aqui, mas... Esses são conhecimentos, né, cara? Não, pera. C, desculpa. C é 3,3. Vou dar um espaço ali pra ficar bonitinho. Ó, vai formar um o quê? Um lado é 3 de comprimento e o outro também. Um quadrado, quem sabe? E o D é 0 e 3. Então 0 para o X, 3 para o Y. E o ponto D vai formar um quadrado. Opa, aqui eu acho que é o erro. 0,3. Tá aí. Forma um quadrado. E a área é básico, né? O lado é 3, né? Não tem como errar uma coisa dessa aqui. Então é base vezes altura. 3 vezes 3 é 9. A área é 9 unidades de área, sei lá. Num sistema cartesiano ortogonal, calcule a área da figura formada pela união desses 4 pontos. Tá, a área... Vem pra cá. Essa seria a 3, né? 3. Bom, a área disso é 9 unidades de área. É o ponto A, se eu não me engano. Unidades de área, porque eu não sei se é metro, centímetro, pouco importa. Eu sei que é 9 unidades de área. Seria metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, tanto faz. Eu vou representar como UA. Eu vi em alguns livros que é assim, né? Então é assim. Se é assim, é assim. 9 unidades de área. Ele está pedindo para mim olhar no livro gabarito. Tá. Então vamos lá. Vamos olhar. Documentos. Documentos digitalizados, respostas. Estaria nessa página aqui. Vamos ver. Página... Pô, acho que é esse aqui, tá. Exatamente. Área 9. Representei como A. Eu acho que a minha representação tá certa. A é igual a 9 unidades de área. Uma coisa assim. Mas a área é igual a 9. Tá bom. É isso. Só que nós precisava. Era só disso. Então tá bom. Qual é a abscissa referente ao eixo X? Tá. Qual é a abscissa do ponto M na figura seguinte? Sugestão. Use o teorema de Pitágoras. Tá, a abscissa é referente a esse eixo aqui. Então seria a coordenada X. Abscissa, calma lá. Qual a abscissa do ponto M? Tá. Tá, nosso ponto. Então, a medida do A. É o nosso A ali.
Então, cis básico, né? Pitágoras, acho que todo mundo lembra de Pitágoras, né? Vamos lá, 4. Pelo menos deveria, né? O que eu tenho aqui? Deixa eu, deixa eu acertar isso aqui pra mim e dê um pro outro, tranquilo. A minha altura aqui é 5. Então, um dos lados do meu triângulo retângulo é 5. E esse aqui que eu quero saber, né? Um dos catetos, né? É o que eu necessito saber. E aqui a hipotenusa é 13. Então, Cis, o que eu sei? Que a hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, seria o meu A ao quadrado mais o meu 5 elevado ao quadrado. Simples assim? Simples assim. Então, aqui eu tenho 13 elevado ao quadrado igual a elevado ao quadrado mais 25. Eu vou botar o 5 por enquanto, pra gente fazer devagarito, sem pressa, para não errar esse tipo de coisa. Aqui faltou o sinal, pô. A ao quadrado mais 5 ao quadrado. Bom, claro que é isso aqui que eu preciso encontrar, e então eu tenho que isolar ele, né, para poder chegar a alguma coisa. Lá, aqui eu sei que é 25, tranquilíssimo. 13 elevado ao quadrado. É aquela tabuada bonita, hein? Será que eu consigo? Não, 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 não. Aqui não, fica feio. Calculator. Calculadora. Acho que o GeoGebra tem calculadora, né? Mas eu vou fazer aqui, como se eu tivesse realmente fazendo as coisas. 13 ao quadrado é 13 vezes 13. Acho que tinha até ali x quadrado, né? 169. Tá bom. Então, aqui eu teria, então, já vamos organizar as coisas. A ao quadrado é igual a 169 menos 25. Então, vou ter que tirar a raiz quadrada disso daqui. Eu vou ter o meu A. Vou pegar só a parte positiva, né? De novo, a medida do comprimento. Não vai ter um comprimento negativo. Pelo menos até onde eu saiba nessa parte inicial, não vai haver um comprimento negativo. Tá. Então, 169 menos 25. O calculador tá aberto? Não. Fechei. Tá. Não tem problema, a gente abre de novo. Aí, mas é uma conta tão simples. É tão básico. É verdade. Tanto é que 169 menos 5 dá 164. Menos 20, 144. E a raiz de 144 é 12. Tá vendo? É só falar então. A é igual a 12. Viu? Simples assim. Então essa é a minha abscissa. O valor da coordenada x é 12. Trivial, né? Só a gente pensar um pouco. Vamos ver, cadê a resposta dessa tarefa? Tá ali, 12, exatamente. Viu? Tendo o gabarito é fácil achar a resposta. É trivial. Tá, vamos lá, vamos passar para a próxima. Prestar bastante atenção nesses gráficos, que é muito importante. Na figura seguinte, quais são as coordenadas do ponto P? Tá. Coordenadas do meu ponto P. Ah, legal. Tá, não tem problema. A gente resolve isso. A hipotenusa é 10. Isso aqui é um exemplo, né? Ou é uma questão? Não, acho que é uma questão. 5. Então vamos tratá-la como sendo uma questão importante. Vamos lá, 5. O que eu tenho de informação? Por que tu fica aí, cara? Vou minimizar você. Pode ser que eu precise. Tá, agora tá organizado. Organizados os pensamentos, vamos lá. Então a minha hipotenusa é 10. Ele quer saber as coordenadas. Tem problema, a gente vai determinar pelo seno e cosseno. Deixa isso ali quieto.
Tá, 10 é a hipotenusa. Então, meu H igual a 10. Então, se o seno do ângulo é o cateto oposto ao ângulo, então seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 graus, graus, onde é que fica o símbolo de graus? Com certeza não é aqui. Cadê essa porcaria? Acho que é aqui. Aí, achei. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Provavelmente como diz o livro. Mas isso é uma coisa que eu tô me forçando a decorar, porque tem coisas que são muito básicas. Ela aparece tanto nas questões, assim, é tão comum ser cobrado que tu se obriga a decorar, tu tem que saber. Então, seno de 30 é cateto oposto à hipotenusa. Mas o seno de 30 é 1/2, tá? Esse é um valor comum, que é igual ao cosseno de 60. Se eu não estiver enganado, eu acho que é o seno de 30 que é 1/2. Então, esse cateto oposto vai me dar esse valor de B aqui, ó. Esse Bzinho aqui, ó, tá? Seria o cateto oposto, seria a coordenada Y aqui, né? O cateto oposto vai me dar essa altura aqui. Então, o cateto oposto, eu vou ter isso aqui, toda essa altura, né, do coisa. Por que eu tô repetindo isso, cara? Só fazer. Faça, então. Cateto oposto dividido por H é igual a 1/2. Tá? O cara fica repetindo demais. Então, o cateto oposto dividido por 10, né? Cateto oposto dividido por 10, que é a minha hipotenusa, é igual a 1,5 ou 1/2. Logo, tá dividindo, passa multiplicando. Não, 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 não. Eu quero sumir com esse 10 daqui. O que que eu faço? Multiplico ambos os lados dessa igualdade aqui por 10. E aí eu resolvo o meu problema. Então eu vou ter que o cateto oposto é igual ao quê? Aqui eu multipliquei por 10, né, em cima, né? No caso, se fosse um caderno, fica bem mais fácil visualizar esse tipo de coisa. Mas eu multipliquei a parte de cima, né, por 10. E do outro lado também. Então vai ficar 10 dividido por 2, que é 5. O cateto oposto seria o meu valor y da coisa, né? Que seria a altura ali do lado do triângulo, tá? Então, a minha coordenada y, já vou colocar assim, vou colocar o y aqui, para ficar mais fácil, né? Sei lá, é 5. Por que que eu não fiz o x primeiro? Sei lá, cara, só porque eu olhei para cá e lembrei do seno. Porque o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, se eu não estou enganado. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. O valor desse comprimento aqui que vai do 0 até o A. Isso, volta lá. Tá muito... Como eu gosto de errar, cara. Vamos lá. Comprimento aqui que vai do 0 até o A é o nosso cateto adjacente. E o que a gente tem? Que é o cosseno de 30. Então, o nosso cateto adjacente também vai ser o x, né? Vou considerar assim. Sobre a hipotenusa. Não, para. Escreve certo primeiro. Tá calma. Não tem pressa. Cosseno de 30 graus. Olha lá, com tranquilidade. É o que? O que é o cosseno de 30? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só isso. Quanto vale cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Simples assim. Então a gente já vai deixar mais organizado. Cateto adjacente dividido por 10, que é a nossa hipotenusa, né? É igual ao quê? Raiz quadrada de 3. Eu tenho os meus símbolos por aqui? Deveria ter. Vamos trazer eles mais para frente. Para cá, para quando o cara precisar, o cara ter mais próximo. Então é raiz quadrada. Ah, por que tu não olhou no livro? Tá ali a resposta. Porque esse aqui
tem que gravar. Essas duas informações e a tangente também de alguns ângulos tu precisa saber. Se tu quer ter uma vida mais fácil. Pô, tem gente que sabe o nome de 30 personagens numa série, sabe a vida do ator, foi pesquisar lá o que o ator fazia antes daquela série, se a série mudou a vida do cara, ou se aquele filme mudou a vida da pessoa. Então não custa nada decorar algumas coisas desse tipo aqui também, né? Não vai matar ninguém. Vamos lá. Então aqui a raiz quadrada de 3. Não, de 2 não, pô, de 3 dividido por 2. Tá? Tá? É isso aí? Faz sentido? Creio eu que sim. Então, isso aqui, o cateto adjacente, é igual que, de novo, multiplica os dois lados por 10. Então, vou ter 5 raiz de 3. Raiz quadrada. Toda vez que eu falar raiz de 3 é porque é raiz quadrada, tá? Só para poupar tempo da vida. Então, a gente tem isso pro cateto. E isso é o x, né? No meu caso, isso seria o x, que é 5 raiz de 3. 5 raiz. Eu falo uma coisa e escrevo outra. Não sei porquê, cara. Tá. Às vezes é bom, às vezes não. Então, as coordenadas do ponto, vem pra cá, do ponto P, meu ponto P seria o quê? Seria igual. Ele bota maiúsculo, minúsculo, maiúsculo. Ponto P, pô. Vamos lá, sem pressa, sem estresse. A coordenada x é 5 raiz de 3, vírgula. E a coordenada y é 5. Só isso? Só isso. Espero que eu tenha acertado. Se eu não acertei, é culpa de ter errado aqui seno e cosseno. Tá, seno de 30 é 1/2, tá bom? Isso aqui tu tem que gravar, pelo menos isso. Decore isso daqui. Que seno de 30 graus é igual a 1/2. Só isso já vai te ajudar num montão de questões de matemática e de física, principalmente. É muito comum ser utilizado o seno. E sabendo que o seno de 30 seno de 30 graus é 1/2, pelo menos não vai confundir com o cosseno. Tu pode não lembrar quanto é que vale o cosseno, mas sabendo isso aqui já vai te ajudar muito, tá? E sabendo o cosseno aí, sim, aí te ajuda demais. Porque aí tu vai saber que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1/2, né? Porque é invertido, é o contrário. Então só saber isso aqui vai te ajudar num montão de questões. Falando nisso, qual é a resposta? 5 raiz de 3, 5 raiz quadrada de 3 e 5. Vamos voltar para o nosso P lá. 5 raiz quadrada de 3 e 5. Exatamente. Gráfico. Vamos lá. Vamos agora determinar o gráfico de uma função num sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Tudo bem. Ortogonal, de novo. Ângulo de 40 graus, de 90 graus entre os dois eixos aqui. Tá. Primeiro exemplo, construir no plano cartesiano o gráfico da função f dos reais nos reais definida por y igual a 2x. Isso aqui é uma reta, né? Não precisa nem fazer muito esforço para isso. O que a gente vai fazer? Só olhar o que o livro está fazendo ali no exemplo? Não, 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 não. Coisa feia, hein? Vamos fazer aqui no GeoGebra, para já ir se acostumando com isso. Para quem for para a universidade, saiba que o GeoGebra é muito importante. Então vou representar do jeito que ele fez. Y igual a 2x. Vamos ver se o GeoGebra gera a nossa reta. E ele gerou a nossa reta. Bonitinho aqui, ó. Quando x é igual a 0, y é igual a 0. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, para gerar esses gráficos aqui, fazer o desenho bonitinho. Tu vai pegar e vai escrever lá, y igual a 2x. Tudo bem? E aí tem que fazer a tabelinha para fazer o desenho, para ter os dados ali tudo certo. Então tu vai dizer, aqui tu vai ter a parte do x, deixa eu dar um tab aqui, e a do y. E aí tu precisa, para uma reta, 2 pontos já servem, já tu consegue desenhar a tua reta tranquilamente.
Então vamos dizer o seguinte, quando x for menos 1, se x for menos 1, tu vai jogar o menos 1 aqui. Qual é que vai ser o y então desse menos 1? Vai ser menos 2. Então o teu y vai ser menos 2. Se o teu x for 0, o que vai ser o teu y daí? O que vai sair na tua imagem dessa função? Se no domínio o elemento x é 0, a gente vai ter como imagem 0, porque 2 vezes 0, 0, né? Mas isso aqui já seria o suficiente para te desenhar a tua reta, mas vamos pegar mais alguns pontos aqui. Se x for 1, o y é 2 vezes x, né? Então y é 2. Se o x for 2, o y vai ser 2 vezes 2, é 4. Com isso daqui, tu tranquilamente desenha a tua reta, que foi o que o GeoGebra fez aqui. Se a gente olhar, quando x é menos 1, o y é menos 2. Quando x é 0, o y é 0. Tá? Aqui onde se cruzam, né? Bem na origem. Quando x for 1, o y é 2, tá? Que é o dobro. E quando x for 2, o y vai ser 4. Já vai lá em cima. Ó. O y é 4 quando x for 2. E assim por diante. E assim tu vai desenhar as tuas retas, vai fazer os teus gráficos bonitinhos ali. Simples assim. Tendo GeoGebra para auxiliar, aí fica uma alegria só. Mas de novo, tu tem que fazer isso porque vai ser cobrado em provas e na prova tu não vai ter o GeoGebra, né? Pelo menos eu acho que eu acho que não. Sei que tu consiga esconder bem o telefone, mas enfim, dá mais trabalho do que realmente aprender isso aqui e fazer a pessoa pensar em colar numa prova com o aplicativo. Pelo menos penso eu, que dá muito mais trabalho. Ah, eu nunca colei em prova? Já, no ensino médio. Nossa, como é que tu acha que eu passei em física e matemática? É óbvio que eu colei. Mas, assim, na graduação, nunca. Inclusive, teve professores na graduação que saíam da sala. Tu tava fazendo a prova, o professor, vou fazer um mate e já volto aí. Continuem fazendo. Eu nunca colei. E acho que dos meus colegas mais próximos, eu nunca vi ninguém tivesse nem interesse em colar, entende? Porque não chega um momento que não faz sentido. Tu vai ser cobrado, aquele conteúdo vai ser cobrado de ti, uma hora ou outra. Então não faz sentido tu querer colar na prova. É meio que um idiotice, né? Se a prova é justamente para fazer tu entender aquilo ali, é meio idiota tu pensar em colar nela, mesmo que o professor saia da sala e deixe tudo ali que tu fique à vontade, entende? Não, sabe, é loucura tu querer colar. Só de tu pensar em, em obter essa vantagem aí já é loucura, porque tu vai ser cobrado esse conteúdo uma hora ou outra, tu vai precisar saber aquilo ali de qualquer forma. Então, acho que eu, assim, dos meus amigos, colegas mais próximos, eu nunca vi ninguém conversando sobre colar em prova na universidade. Agora no ensino médio, pô, tá aí 300 formas diferentes de colar, né, cara? Assim, o que não me ajudou em coisa nenhuma depois, né? Saí do ensino médio e me ferrei completamente, mas enfim, passei, né? Pelo menos no ensino médio. Na graduação o pensamento é completamente diferente, tá? É outra coisa. Mas tá aqui o nosso gráfico, olha só, ele gerou alguns pontos, fez a mesma coisa que eu disse ali, ó. Tem o y igual a 2x, então tu chuta alguns valores pro x e vai tendo o teu y, né? E aí tu consegue formar. Como é uma reta, 2 pontos já é o suficiente. Por exemplo, x igual a 0 e x igual a 1, tu já conseguiria desenhar. Né? Então, é isso. Figura bonitinha e vamos tentar seguir o baile. Tá, ó, como o domínio são os reais e a imagem são os reais, vamos unir todos os pontos e o gráfico DF é uma reta, né? É uma reta contínua, né? Tu tem como é que chama? Uma função contínua, né? Que não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição no domínio dessa função, logo a imagem dela vai ser contínua, o desenho todo, né? Aqui não tem problema x ser zero, não tem problema x ser menor do que zero, então gera um negócio contínuo aqui, bonitinho, tá? Tu vai ver funções em que isso aqui
Não é verdade, a gente resolveu questões, né, que tem problemas no domínio, tem números, valores que tu não pode usar, que a função não está definida naquele ponto, tá? Então, mas isso aqui a gente vai ver, enfim. Isso aqui é um conteúdo que, que a gente vai ver bastante, principalmente nos exemplos. Vamos lá, segundo exemplo. Construir o plano cartesiano, vírgula, o gráfico da função. É construir no, olha, a minha visão é um lixo e a minha leitura é pior ainda. Então uma coisa já não ajuda a outra. Construir, vírgula, no plano cartesiano, vírgula, o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado dividido por 2. Bom, aqui a cara é diferente. Aqui a gente já tem uma parábola, né? Então, essa seria o exemplo 2. Eu coloquei alguma coisa? Não, não coloquei nada. Que coisa feia, hein? Vamos fazer assim, ó. Exemplo x2, x1 e x2. Assim que eu marco quando eu estou resolvendo um livro, eu tento sempre fazer os exemplos. E quando eu não consigo, eu copio, né? Lógico, a solução para aprender, mas eu sempre faço os exemplos também. Eu não vou correndo, olho por cima o exemplo que o autor deu e vou reto para a lista de exercícios. Eu não faço assim. Eu dou muito valor para os exemplos, até porque tem livros que o autor, o grande valor do livro em si são os exemplos que o cara tá te passando. E a lista é meio genérica, meio perdida, né? Às vezes, quando o cara divide com outra pessoa para escrever o livro, alguém fica meio que encarregado de fazer os exercícios e outro de explicar o conteúdo, né? E assim, os exemplos são muito bons e a lista de exercício é meio perdida. Mas isso aí depende, varia muito de livro para livro. Uma coisa que eu quero fazer agora no final desse capítulo aqui, que eu acho que, como é uma questão importante, é comparar as questões desse livro com alguns outros livros. Então a gente vai resolver todas as questões do final dessa unidade, né? Que eu fico falando em capítulo, mas o autor aqui chama de unidade, não tem problema nenhum. No final dessa unidade, vou resolver todas as questões. Antes de avançar para a próxima unidade, eu vou pegar outros livros de matemática e resolver algumas questões das listas assim, da lista final do capítulo do livro, né? Daquela unidade, no caso, funções agora, para comparar por dois motivos. Para ficar claro que existe uma diferença de um livro para o outro, existe uma diferença de dificuldade nas questões, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é porque uh, eu quero que fique claro essa parte aqui, essa parte de gráficos, funções, desenhar, interpretar. Isso aqui tem que ficar muito claro. Essa é a parte mais importante. Se eu tivesse que escolher uma parte da matemática que me fez falta, assim, muito na graduação, se eu tivesse que escolher, foi essa. Essa parte de funções aqui fez uma falta gigantesca no começo. Se eu soubesse isso daqui, a minha vida no início, quando estava fazendo as aulas de laboratório de física lá, quando tinha que fazer gráficos, quando tinha que escrever o relatório, se eu tivesse essa noção básica de função, de tudo, teria me ajudado muito. Não só nisso, mas em cálculo também, tá? A noção de cálculo, álgebra linear, nossa, isso daqui teria me ajudado muito. Se eu não tivesse simplesmente estudado para passar nas provas e aí chegado na graduação lá sem esse conhecimento, se eu tivesse esse conhecimento aqui no início da graduação, a minha vida seria muito mais fácil, tá? Uma coisa que não foi de jeito nenhum. Então eu vou enfatizar muito isso e aproveitar para mostrar outros livros e assim, eu vou pegar meio avulso, tá? Não vou ser muito tendencioso, porque eu poderia pegar livros similares a esse e falar, olha, todos são iguais. Falando nisso, tive um professor que teve a coragem de falar dentro da sala de aula que o livro que que era recomendado para a gente usar de física, ele era equivalente em qualquer universidade do mundo, aquele livro ali. Sabe? Que quem estudasse por aquele maldito livro, acho que eu falei, o nome é o Halliday. Quem estudasse pelo Halliday estaria em nível de igualdade com qualquer universo. O cara falou essas palavras, eu não tô exagerando. Eu tô até amenizando todo o discurso que ele fez, dizendo que qualquer universidade, tu estaria em pé de igualdade com qualquer universidade do mundo inteiro, estudando pelo Halliday. Esse cara é louco?
Eu olhei pro meu colega que tava sentado lá assim e comecei a rir, cara. Esse cara é louco da cabeça. Não só porque eu acho isso, mas porque os professores tinham falado a mesma coisa pra gente. Assim, quer dizer, a mesma coisa, não, o contrário. Falado, olha, o livro recomendado aqui é o Halliday, mas não se apeguem a esse livro. Vocês precisam buscar coisas mais avançadas, precisam pegar outros livros, procurar por outros autores, porque ele é básico, é um livro simples, ele não vai te entregar questões difíceis, não vai te entregar uma explicação decente para muita coisa. Assim, eu tô falando decente, eu tô falando de explicação mesmo, explicação mais aprofundada, tá? Então esse livro não vai te entregar isso. Não significa que o livro seja horrível, seja péssimo. Do mesmo jeito que esse livro que eu tô resolvendo aqui, ele não é um livro, de novo, ele não é um livro difícil, tá? Mas eu não vou chegar para ninguém e falar que se tu estudar por esse livro aqui, a tua vida vai ser uma maravilha. Eu tô dizendo que se tu compreender esse conteúdo aqui, a tua vida vai ser mais fácil. Mas não que esse é o livro mais, um dos livros mais difíceis que tem de ensino médio, né? Que trata desse conteúdo inicial, assim, de forma mais simples, né? Com a linguagem mais simples para não pesar muito na matemática. Não tô dizendo que é assim. Eu sempre disse que esse livro é simples. E o Halliday, o cara me chega dentro da sala de aula e fala que vai estar em pé da igualdade, cara, com qualquer universidade do mundo. Um cara desses é louco. Só isso. Não precisava dizer uma coisa dessa. Diz, olha, o livro é simples, o Halliday não vai te trazer tudo que tu precisa, ele não vai entregar, mas ele é um livro ótimo para estudantes que não sabem nada, né? E o professor não quer cobrar demais, tu não pode cobrar muito a turma, porque, de novo, tu tá pegando uma turma que não tem conhecimento quase nenhum em matemática e física. Então, para isso, o Halliday serve. Tem listas, ele separa as questões em dificuldade e tudo mais. Não é muito difícil de resolver comparado com outros livros, né? De novo, para quem está começando, que sabe que caiu de paraquedas num curso, eu não estou dizendo que essas pessoas devam ser tiradas dali. Ah, tu não sabe nada, então sai, vai embora. Tu deveria desistir no primeiro semestre. Então, justamente para não fazer isso, que muitos professores utilizam ele, mas tem que tomar esse cuidado de não mentir para os teus alunos falando que é o melhor livro que tem e que todas as universidades utilizam. Então, assim, sabe, tem coisas que a pessoa tem que tomar cuidado e eu quero mostrar isso, vou aproveitar no final dessa unidade aqui, fazer isso, mostrar alguns outros livros e resolver algumas questões similares a essa. Não garanto que eu vá acertar as questões. Eu não garanto que eu vá ter facilidade de resolver, porque eu sei que tem livros mais difíceis. O livro do IESE é um deles. Se eu não me esqueci do nome do autor, eu acho que é esse, né? O livro do IESE, comparado com esse daqui, ele é bem mais difícil, mas a curva de aprendizagem dele é muito boa. As questões vão aumentando gradativamente a dificuldade, né? Tu não vai pegar as primeiras questões da lista e ter uma dificuldade gigantesca, chegar no final da lista de exercícios dele e ter questões mais fáceis. Não, elas começam mais simples e vão ficando difíceis, tá? Então ele é um livro que não é para qualquer estudante de ensino médio. Eu não recomendo que qualquer um pegue o livro do IESE para estudar, mas quem gosta muito de matemática, quem acha que tem muita facilidade com um livro desses aqui, que nem o que eu estou resolvendo, sim, deveria pegar o livro do IESE para estudar. Para você, ele é um livro ótimo, excelente, eu diria, né? E o teu início numa graduação vai ser muito, mas muito mais simplificado se tu tem facilidade de estudar usando o IESE, né, o livro dele. Enfim, acho que é Elementos da Matemática, eu não lembro mais. Vamos seguir o baile aqui, que eu já me animei demais com essa questão de resolver mostrar outros livros e lembrar do professor falando do Halliday. Absurdo, gigantesco, cara. Uma coisa é um livro acessível para alunos que têm dificuldade ou não têm quase nenhuma base em matemática e física. Outra coisa é tu dizer que se tu estudar por aquele livro ali, tu tá em pé de igualdade com qualquer, qualquer cara, em qualquer canto do mundo. Isso é loucura, isso não faz nem sentido. Enfim, vamos lá. Ah, o gráfico da função f de x é igual a x ao quadrado dividido por 2. X ao quadrado é uma parábola, tá? Então eu tenho f de x aqui igual a x ao quadrado. Opa, x elevado ao quadrado. Cadê o 2? Tá aqui. Dividido por 2. É dividido por 2? Tá bom. O cara até se alegra um pouco lembrando do tempo da universidade.
Tinha os caras que eram engraçados mesmo. Tá, é x ao quadrado dividido por 2. Vamos lá. Então, o certo seria a gente fazer aquela tabelinha, né? Que nem eu falei, pra te ter a tua facilidade de fazer as coisas, tu coloca assim o teu x, vou dar um tab aqui, teu y lá, e a gente tem. Se o meu x for aqui, a gente não tem restrição nenhuma também, porque não importa, o x está sendo dividido por 2, então não importa se ele for 0, não interessa o que ele seja. Nesse caso, não tem restrição. Se o teu x for menos 2, tá? O teu y, a imagem que vai gerar disso, né? O teu f de x aqui, não tem problema escrever f de x, pode colocar também, não tem problema nenhum. Então f de x vai ser o quê? Se for menos 2, tu vai ter menos 2 elevado ao quadrado dá 4, dividido por 2 dá 2. Se o teu x for menos 1, o teu f de x vai ser 1 dividido por 2, que é 0,5. Vou botar 0,5, não vou botar 1. Também dá para escrever assim. Por que que eu geralmente escrevo em forma de fração? Por que que eu escrevo assim, ó, 1 meio, em vez de botar 0,5? Porque escrever, se acostumar... sim, claro. Certo. Porque escrever desse jeito aqui, ó, no caderno, quando tu tá resolvendo contas, tu carregar, às vezes, uma resposta antes de estar fazendo a divisão, nossa, vai te simplificar muito a vida. E tem, às vezes, nessas frações que tu vai carregando na conta, ali devagarinho, às vezes tem uma simplificação muito fácil de fazer na metade da conta ou perto do final dela, que some com a fração e tu tem uma resposta bonitinha. Em vez de tá dividindo, por exemplo, um terço. Um terço eu não vou estar dividindo isso, não é muito agradável tá carregando 0,33, né? Ou 0,33333 lá no meio da tua conta, sabe? Então, fração é uma coisa muito, muito agradável de ter, muito bonitinha de deixar do jeito que ela tá. Sem estar colocando 0,5, 0,3, fazer essas divisões. Porque uma coisa muito importante de fazer também é arredondamento, né? Tu tem que saber fazer o arredondamento certo, carregar o número certo de casas depois da vírgula, para não chegar no final lá com um valor muito discrepante do gabarito, né? Ou da resposta correta, então, por conta de fazer arredondamento errado. Então, carregar a fração até o final e lá no final das tuas contas fazer as divisões, fazer os arredondamentos lá, ajuda muito, sabe? É a diferença entre tu, entre tu ter uma boa e uma má relação com a física, tá? Então, meu conselho é esse. Tenta deixar sempre fração, tá? Que aprenda a trabalhar com elas, fazer soma, multiplicação, divisão, essas coisas. Divisão não, mas vai trabalhar com fração em geral, tá? Te ajuda muito. Bom, a gente tá fazendo a nossa tabelinha aqui e quando o x for zero, a gente vai ter o quê? Vai ser zero dividido por 2, que dá zero, tá? Quando o x for 1, eu tô pegando valores muito agradáveis, tá bom? Não precisa pegar um valor louco lá, a raiz cúbica de 3, tá? Não precisa exagerar também, não tem porquê. Quando o x for 1, isso aqui vai ser um meio também. O f de x vai ser 1. Tá, 12 não, né, cara? E vai ser um meio. Vai ser 0,5, né? Que vai ser 1 dividido por 2. E quando o teu x for 2, o teu y vai ser 4. Vai ser 2, né? Porque 2 ao quadrado é 4 dividido por 2 dá 2. Então, essa é a tua tabelinha. Com isso daqui, com todos esses pontos aí, tu vai conseguir desenhar uma parábola mais ou menos. Para a parábola, tu precisa de mais alguns pontos para fazer um negócio mais preciso, tá? Então, vamos fazer a nossa parábola aqui. Eu vou colocar do jeito que o livro fez. F de x igual a x elevado ao quadrado dividido por 2. Eu não sei se... ele já faz. Deixa certinho. Então, a nossa parábola é isso daqui. Para os pontos que eu mencionei, tu teria, quando é 1 é 0,5. Que aqui, se a gente der um zoom, vai aparecer o 0,5, mas
Vamos tentar olhar para o 2 aqui, ó. O 2, quando o teu x for 2, o y vai ser 2. Tá? E quando o teu x for menos 2, o teu y também vai ser 2. Então a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para cima. Eu acho que é assim que a gente fala. Tá? Algumas coisas eu posso me esquecer, como, como falar certinho, mas com o tempo a gente vai resolvendo esse tipo de problema. Tá? Até que esse é o intuito do livro, né? De resolver esse livro aqui é errar. Basicamente isso. Então ele fez a tabela. Também o autor escolheu pontos aqui que sejam agradáveis, né? Do mesmo jeito que eu, menos 2, menos 1. E aqui ele colocou. Quando x é menos 1, o y é 1 meio. Aqui ele já colocou certinho, ó, x e y. Eu não fiz essa parte aqui de colocar certos pontos. Então, atribuindo os valores, a gente obtém isso daqui, que foi a mesma coisa que eu, ó. Quando é 1 é 1 meio e quando é 2 é 2. Para y aqui. Quando é 2 e menos 2, né? Mesma coisa. Tá. Acho que a gente não sabe ainda o que é uma parábola. Enfim. O domínio aos reais, a imagem aos reais positivos. Com cavidade virada para cima. Toca só no zero aqui, no eixo, né? Não vai abaixo que isso, então Isso aqui também vai ter exercícios que a gente vai ter que fazer isso daqui e responder, né? Qual é que é a imagem certa. Vamos lá. Construir no plano cartesiano o gráfico da função dos reais definida por f de x. Ó, esse aqui já é um pouco mais diferente. Eu não coloquei exemplo nos dois, né? Eu não ia ser tão imbecil assim, né? Exemplo 2. Tem que tomar cuidado. Veja, acho que algumas as pessoas veem eu falando, me ouvem falando alguns xingamentos, né? Fazendo alguns xingamentos contra mim mesmo e pensam que eu faria isso contra outra pessoa que eu esteja ensinando, né? Eu já fui cobrado sobre isso, me perguntaram se eu era assim que eu tava ensinando alguém. Eu digo, cara, não, né, porra. Uma coisa é eu falar de mim mesmo e tal, e outra coisa é eu falar isso pra outra pessoa. Pra mim não tem peso nenhum, eu tô brincando, falando, e eu não me importo com o que eu mesmo digo de mim mesmo, né? Mas eu sei que tu dizer isso pra outra pessoa tem um peso muito grande, né? Então, não. Eu jamais faria esse tipo de coisa. Tá. Essa é o 3, então. Exemplo. Jamais faria porque eu já vi o efeito que isso tem quando um professor pega e fala isso para um aluno. Então, cara, tem vezes que o aluno tá brincando, não tá preparado para ouvir aquilo, entende? E o professor fala sério. Eu já vi o cara falando sério e o outro, meu colega, ficar mal, pô, por causa do que o professor falou. O professor tava certo? Mais ou menos, tá? Cara, meio chato ficar incomodando na aula, mas assim, mais ou menos ele tinha um pouco de razão. Mas às vezes a pessoa vai brincando e não tá preparada para ouvir. Então eu mesmo sou um que nunca falei nada, nunca disse. Mesmo quando pego alguém que tem muita dificuldade de entender alguma coisa, eu sempre penso que o problema sou eu. Eu não tô conseguindo explicar, o exemplo que eu escolhi não é bom, o livro que eu recomendei, quando a pessoa me pergunta, também não é bom. Talvez tenha outro livro melhor para explicar esse tipo de coisa, porque eu tive muita dificuldade, muita mesmo, para compreender as coisas, principalmente a parte inicial, quando eu comecei a estudar, né, cálculo ali, que eu quis aprender aquilo de verdade. Eu tive muita dificuldade, então eu sempre penso em mim e nunca pesei, nunca falei que que qualquer pessoa que veio me pedir ajuda era burra ou tinha algum problema ou que o problema realmente era ela, porque o exercício era simples. Eu nunca disse isso. Eu sempre procuro pensar no exercício mais simples. Eu digo, não, tem. O problema sou eu que não consigo simplificar a explicação. Eu não sei simplificar isso mais do que eu já fiz até agora. Então, nessa questão de ofender outras pessoas, isso da minha parte nunca vai acontecer. Agora, quando se trata de mim mesmo, eu estou brincando e eu pouco me importa. Inclusive na resolução dos livros, quando eu erro alguma coisa, eu me xingo e deixo escrito ali.
algum xingamento pra mim, assim, de zoeira, mas não tem efeito nenhum, né? Eu tô falando pra mim mesmo, pouco importa. Agora, se fosse pra fazer isso com outra pessoa, nunca vai acontecer. Então, seguindo para 3, vamos resolver a 3. f de x, f de x é o quê? X, se x for maior ou igual a 2. Tá, essa daqui vai gerar uma função interessante. Eu consigo fazer no GeoGebra? Não sei, hein? Tem duas condições, tá. Vamos copiar as condições como aqui? Como é que eu vou representar essas condições? Se eu colocar assim, talvez funcione. X, se x for maior ou igual a 2. Vamos recorrer aos símbolos aqui, que hoje eu acho que eu já adicionei bastante coisa ao meu querido diário, né? Já não precisa de mais histórias. Se x for maior ou igual a 2. E 2, eu vou botar um E aqui. Vou tentar deixar nessa notação para ficar mais fácil. E 2, se x for menor que 2. 2, se x for menor do que 2. Deixar assim, eu acho que dá para compreender. Tá. O que vai acontecer na nossa função? Bom, desenhando ficaria fácil. Se x for maior ou igual a 2, então eu vou ter o valor de x. Tá, então se x for, sei lá, 2,1, beleza, vai ser o 2,1. f de x vai ser 2,1. Se for 1, por exemplo... calma lá, pô. Calma. Isso aqui no papel é fácil. X, se o x for maior ou igual a 2. E 2, se o x for menor... Tá. Se ele for menor do que 2, ela vai ser sempre 2. Vai ser uma linha... Vai ser 2. Então, deixa eu representar isso no GeoGebra aqui. X é que eu tenho como representar maior 2. Vai ser o valor de x se o x for maior ou igual a 2. Então ela vai ser do 2 em diante, vai ser uma reta crescente. E antes dele vai ser uma reta constante com y igual a 2. Tá? Como é que eu represento isso? F de x... Não, pô. F de x... Calma lá. Igual a x. Olha só, ele já gerou o ponto aqui, pô. Que porcaria é essa? Não, cara, que coisa, que costume, cara. Eu não quero que tu faça as coisas sem que eu peça. Pô, isso que eu tinha nojo quando eu tava aprendendo. Opa. Isso que eu tinha nojo quando eu tava aprendendo a programar Python lá, porque tem alguns linguagens que ele escreve por ti. Tu tá tentando aprender a decorar alguns comandos e o desgraçado faz por ti, né? O Visual Studio faz isso. Né? Tinha coisa lá que eu não tinha como eu escrever. Digo, me deixa escrever, pelo amor de Deus, essa linha eu quero escrever, eu não quero que tu complete para mim. Não faz isso automático, eu não pedi, né? E às vezes por tu apertar espaço ou tentar dar um enter, uma coisa, eles já completavam a linha inteira de código. Eu falo, cara, não faça isso, pô. Eu falo, né, conversando com o computador. Sabe, isso é uma coisa que me irrita, porque tem coisa que tu precisa escrever sozinho. f de x igual a x, tá? Se não sei se eu consigo colocar se x for maior do que ou igual a 2. Se x... eu não sei como colocar condições. Como é que eu coloco condições? Não sei. Mas enfim, isso aqui deveria acontecer a partir do 2. Quando x é 2, aí o y é 2. E seria o ponto inicial. E antes disso seria uma reta do 2 aqui, do tipo
y igual a 2. Acho que vai na intersecção disso aqui. Tá. Aqui, ó. O desenho, o que está acontecendo é o seguinte. Daqui em diante, do 2 para frente, ó. É essa parte aqui, a função. Nossa função seria isso daqui, ó. X maior igual a 2, o f de x é igual a x. Então seria isso. X menor do que 2 para qualquer valor anterior aqui, o valor de y é sempre 2, é constante 2. Então, esquece essa parte de baixo, esquece esse pedaço aqui e pensa que a nossa função é isso daqui, ó. Constante 2, depois ela começa a ser crescente aqui. Seria essa a nossa função. Se eu interpretei certamente, olha, aqui eu já fiz uma cagada, pronto. Tá, vamos ver como é que o livro resolve. Nesse caso, temos uma função definida por duas sentenças, ou seja, tem o f de x igual a x se o x for maior ou igual a 2, e o f de x igual a 2 se o x for menor do que 2. De novo, foi o que eu mostrei lá, que antes do 2, vai ser isso aqui que vai gerar, né? Com x menor do que 2, tu vai ter isso aqui. Quando x é igual a 2, aí o f de x vai ser igual a x, aí vai ser só essa parte. Né? Quando x for 3, o f de x é 3. Quando x for 4, o f de x vai ser 4. Vamos trazer para cá, ó. 4, ele é 4 e assim por diante, vai ser igual. Seria como se y igual a x a partir do 2. Então é mais ou menos isso aí. Eu não consegui fazer, isso aqui é uma coisa que eu tenho que ver como fazer. Vamos fazer essas funções assim que ela não vai gerar uma reta, não vai gerar uma parábola bonitinha, ela tem outros pedaços ali. Até um pedaço dela é de um jeito e depois disso é de outro. Mas vamos olhar para ela aqui, ó, exatamente o que eu tentei fazer lá, ó. Antes do 2 ela é desse jeito aqui a função. A imagem dela vai ser y igual a 2 constante e depois a imagem dela vai ser y igual a x, né? Se o x é 3, o y é 3 e assim por diante, né? A partir do 2. Vamos ver como é que ele faz a tabelinha. X, f de x, tá? 2, 3, 4. Essa daqui é fácil de errar também, né? Ó, pra x igual a 2, tu tem 2. Pra x igual a 3, tu tem 3. Tá, mas ele fez só esse pedacinho. Mas pra alguém que tá começando, tu chutar alguns valores e só achar que é uma reta, né? E daí desconsiderar, se esquecer dessa parte aqui, se confundir, tu vai puxar a reta pra cá e vai estar feliz com isso. Mas aqui é sempre constante igual a 2, ó. Quando x é f de x igual a 2, né? Tem valores menores do que 2, tu vai ter sempre constante. Que bonito, pelo menos o autor não errou, né? O domínio é os reais, a imagem é y pertencente aos reais. Tal que y é maior ou igual a 2, tá? A gente vai ter questões relacionadas a isso também, questão de imagem, né? Como definir o domínio e a imagem aqui. Realmente, não tem nada abaixo do 2 aqui para o y, não vai assumir nenhum valor menor do que 2. Então o autor acertou, parabéns para ele. Exercícios propostos. Olha só, tem bastante coisa aqui para se divertir. Provavelmente nessas questões aqui, ó, condição. Esse aqui ficou ruim, mal escaneado. Mas aqui, x, se x for menor ou igual a 2 e menos 2 se x for maior do que menos 2. Então, essa daqui vai dar aquela função ali que vai ser meio quebradinha, né? E aí eu vou ter que descobrir como fazer isso no GeoGebra, porque eu quero que isso fique bem feito, né? Essa parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui, né? Ver como é que eu faço esse tipo de coisa, né? Que aqui já deu pra ver que tem umas quantas questões assim. E geralmente é isso que cai. A parte mais difícil é fazer esse tipo de coisa aqui. Não é o básico ali, né? A função a reta. F de x igual a x, ou f de x igual a 2x. Desenha aí, né? Nunca vai ser esse tipo de coisa. Sempre vai ser essas questões com condições aqui mais complicadinhas. Então, até o próximo vídeo e a gente se vê por aí.